Olá, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Eu sou Raíssa Milena, graduanda em Direito pela FACAP e hoje... Bom, o título do nosso trabalho é Violação dos Direitos dos Idosos na linha de ônibus Juazeiro e Petrolina. Esse estudo foi realizado por mim, Raíssa Milena, em conjunto com as minhas colegas Ana Clara Matos e Ellen Mariana. E questiona se os direitos previstos em lei estão sendo realmente cumpridos na prática. Mostramos como a precariedade da infraestrutura, a ausência de preparo dos profissionais, além de divergência entre legislações municipais e federais, criam uma barreira para o idoso. E destacamos que problemas de acessibilidade vão muito além de aspecto técnico, atingem diretamente a autonomia, a saúde e a inclusão social. Diante disso, aqui embaixo se encontra nossas palavras-chave que escolhemos para o resumo, que é mobilidade urbana, terceira idade, estatuto do idoso, transporte coletivo, Juazeiro Bahia, Petrolina PE e direitos sociais. No resumo em língua inglesa, reforçamos que a mobilidade do idoso é um desafio social global. Destacamos que o Estatuto do Idoso é uma conquista civilizatória e que políticas integradas são essenciais para garantir a acessibilidade, dignidade e qualidade de vida. Os estudos em desenvolvimento mostram que persiste em falha de fiscalização e infraestrutura. Também colocamos as palavras-chave na língua inglesa já traduzidas. Dessa forma, a introdução do trabalho contextualiza o envelhecimento populacional brasileiro e questiona se os direitos previstos em lei estão sendo realmente cumpridos na prática. Está acontecendo a subinstrução. Mostramos como a precariedade da infraestrutura, a ausência de preparo dos profissionais e a divergência entre legislações municipais e federais criam barreiras para o idoso. E destacamos que o problema de acessibilidade vão muito além do aspecto técnico. Atinge diretamente a autonomia, a saúde e a inclusão social. Nosso segundo ponto de trabalho não poderia ser outro, senão a dignidade da pessoa humana. Então, reforçamos que a mobilidade está diretamente ligada ao princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988, e garantir transporte acessível não é apenas uma questão de gestão pública, é um dever jurídico, moral e social. O Estatuto do Idoso reafirma esse compromisso ao assegurar gratuidade, assentos reservados e prioridade de acesso. Entretanto, a distância entre o que a lei garante e o que o idoso vivencia na prática revela um desafio permanente para a efetividade dos direitos fundamentais. O envelhecimento populacional e o risco de quedas. As quedas estão ligadas ao envelhecimento e são um problema de causas multifatoriais, fortemente influenciadas pelo nosso ambiente social e pela mobilidade urbana. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela foca em registrar estratégias que visam aumentar a independência e a autonomia da terceira idade. Fica claro, portanto, que a gestão deste risco é uma responsabilidade coletiva e um princípio que é inclusive reforçado pela nossa Constituição de 1988. A efetividade das políticas públicas e os desafios na fiscalização dos direitos dos idosos no transporte. A efetividade das políticas públicas voltadas para a mobilidade do idoso depende não apenas da criação de leis,
mas principalmente da capacidade dessas normas serem aplicadas na prática. Embora existam legislações importantes, como o Estatuto do Idoso e políticas municipais sobre o transporte público, ainda há grande distância entre o que está previsto em lei e o que acontece no cotidiano das pessoas idosas. Muitos problemas persistem, como o ônibus sem acessibilidade, falta de elevadores funcionando, demora no atendimento e profissionais sem preparo adequado. Relatórios oficiais mostram que, apesar dos avanços legais, a aplicação dessas políticas enfrenta dificuldades devido à falta de recursos, de capacidade de planejamento eficiente. Assim, a efetividade das políticas públicas acaba comprometida, o que afeta diretamente a autonomia e a qualidade de vida do idoso. A fiscalização dos direitos dos idosos no transporte público ainda é um dos maiores desafios. Mesmo com as normas que garantem a gratuidade, prioridade e acessibilidade, a ausência de mecanismos eficientes de controle faz com que muitos desses direitos não sejam respeitados. A própria Câmara dos Deputados já apontou que os órgãos responsáveis não possuem estrutura suficiente para monitorar a qualidade do transporte e garantir que as empresas cumpram as leis. Isso resulta em problemas como ônibus sem adaptações, terminais mal estruturados e desrespeito à prioridade nos embarques. Além disso, muitos idosos desconhecem seus direitos ou não sabem como denunciar, o que agrava ainda mais a falta de fiscalização. Assim, observa-se que o problema não está na ausência de leis, mas na dificuldade de colocá-las em prática e garantir que sejam cumpridas de forma contínua e eficaz. Análise e discussão dos resultados. Ao analisar dados sobre a mobilidade dos idosos na linha de Juazeiro e Petrolina, percebe-se um cenário de grandes desafios. Mesmo com leis federais, estaduais e municipais estabelecendo direitos, a realidade ela mostra que a infraestrutura ainda é inadequada. Muitos terminais do ônibus que não possuem rampas de acesso e, quando possuem, muitas vezes estão danificadas. Elevadores nos ônibus frequentemente não funcionam e a equipe de motoristas e cobradores raramente recebe treinamento para atender pessoas idosas, principalmente aquelas com mobilidade reduzida. Relatórios oficiais e estudos locais revelam que há uma inconsistência grande entre o que é oferecido e o que deveria ser garantido. Esse conjunto de falhas afeta diretamente a dignidade, a autonomia e a segurança das pessoas idosas, que deveriam ser prioridade nos serviços públicos essenciais. Diante da análise realizada, fica evidente que existe um grande distanciamento entre o que a lei determina e o que realmente acontece no transporte coletivo. A judicialização tem se tornado cada vez mais comum, porque muitos idosos só conseguem ter seus direitos respeitados após recorrerem à justiça. Isso evidencia falhas estruturais e operacionais do sistema público de transporte. Concluímos que, para que a mobilidade do idoso seja efetiva, é necessário investir em políticas públicas mais práticas, fiscalizações mais rígidas, infraestrutura adequada e treinamento de profissionais. Além disso, é essencial melhorarmos o diálogo entre o Estado e fortalecer as ações de fiscalização, para que os direitos da pessoa idosa deixem de existir apenas no papel e passarem a ser garantidos na vida real. Aqui nós temos as referências bibliográficas, que nós citamos o Estatuto do Idoso, que é um documento fundamental que estabelece os direitos e a garantia
garantias para pessoas com 60 anos ou mais. É a base legal para entender o que deve ser garantido no transporte, como a gratuidade, prioridade e acessibilidade. Citamos também a Câmara dos Deputados, relatórios sobre a mobilidade e direitos dos idosos. Esses relatórios eles analisam a situação do transporte público e apontam falhas na fiscalização, acessibilidade e cumprimento das políticas públicas. A mobilidade urbana dos idosos de Juazeiro e Petrolina ainda enfrentam grandes desafios que limitam a sua autonomia. A acessibilidade e a inclusão são essenciais para garantir a inclusão e a qualidade de vida.